Eis que chegamos ao capítulo 4 de Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos conversar? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao Literanálise. Eu sou Daisy e hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 4 de Mulheres que Correm com os Lobos, dando andamento aí ao nosso projeto. Antes da gente começar, se você está chegando por aqui agora, vou te convidar a ficar, então inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações, assim todo o conteúdo novo o YouTube entrega para você. Não esqueçam, por favor, de deixar o like, de comentar, de compartilhar, assim a gente continua crescendo. E gratidão infinita a todos os inscritos que chegaram bem recentemente aqui no canal. Passamos dos 2.000 inscritos e eu sou muito grata a todos. Bom, gente, contra todos os prognósticos, a gente está conseguindo sair com o vídeo do capítulo 4 na primeira semana de junho. Que vitória! Porque, para quem não sabe, eu faço faculdade de psicologia, terminei agora o semestre, na verdade, estou terminando essa semana. Eu ainda tenho 2 provas, psicologia social e sociologia. Talvez eu pegue exame de psicologia social, não sei, acho que a sala toda vai pegar, a gente não se entendeu muito bem com o professor esse semestre. E, enfim, gente, então não sei, pode ser que eu pegue exame e tal, mas de fato o volume de provas, as entregas de trabalhos diminuíram e eu consegui ler e fazer o vídeo para sair dentro do cronograma. Isso é uma grande vitória, porque eu pensei que o vídeo ia atrasar, até comentei sobre isso no último vídeo. Mas vamos lá, esse capítulo 4 é um capítulo mais curtinho, né? Mas aqui no capítulo 4, a gente vai falar sobre o parceiro, a união com o outro. E aí, gente, eu tô com o meu caderninho aqui com uma série de anotações para a gente não perder o fio da meada e poder conversar sobre tudo que pelo menos eu acho que é importante a gente conversar. Claro que quando a gente fala de mulheres que correm com os lobos, ainda que os textos, os capítulos sejam curtos, daria pra gente ficar falando aqui por horas. Vocês sabem que eu sou prolixa, então assim, o vídeo fica enorme mesmo. Mas, de uma forma geral, a gente está falando de um capítulo mais curto, que vai da página 136 a 152, então 16 páginas. E aí, até separei aqui para mostrar para vocês que eu fui fazendo algumas anotações, fui escrevendo algumas coisas aqui no livro, mas de fato, esse é um texto, um capítulo em que eu acho que a autora conseguiu ir muito mais direto ao ponto, né? A gente teve alguns outros capítulos aí que ela repetia muito e voltava muito em alguns temas, talvez pela importância de deixar clara aquela mensagem, mas esse aqui me pareceu um capítulo em que ela foi muito mais ao ponto. Então, aqui, a gente precisa sempre, né, gente, arrumando aqui o meu caderninho, fazer alguns combinados e alguns entendimentos antes de efetivamente a gente começar a falar sobre o vídeo. Clarissa começa esse capítulo dizendo que a maioria dos homens quer saber, quer aprender a linguagem da mulher, ou seja, a gente vê muito, né, muitos homens dizerem que não sabem o que as mulheres querem, que é sempre uma grande incógnita. Poxa, essa mulher uma hora está dizendo que é uma coisa, daqui a pouco que é outra, parece que são 1000 pessoas dentro de uma só, muda de opinião o tempo inteiro. E a Clarissa vai falar muito sobre isso nesse capítulo, mas de forma geral, o que ela introduz aqui pra gente é que ela acredita que os homens, de forma geral, pelo menos a maioria deles, têm um interesse genuíno em descobrir a verdadeira faceta da mulher, a linguagem da mulher e poder se conectar com ela. E aí, gente, eu já começo com um grande será? E aí quero ouvir, obviamente, a opinião de vocês. Deixem aqui para mim nos comentários. Esse livro foi escrito na década de 90, início da década de 90, né? Um livro de 1992. Então, assim, já tantas coisas mudaram de lá para cá, e a gente vê uma sociedade cada vez mais apregoando a questão do individualismo, até um pouquinho do narcisismo, de que a gente tem que olhar muito para si, que a gente não vai ser humilhado pelo outro. E isso vai mexendo tanto com os nossos valores e com as nossas crenças, que me custa um pouco acreditar que a maioria dos homens tem esse interesse real, essa vontade real de compreender a natureza feminina. Até porque
Isso é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia, e hoje a gente não tem mais paciência para nada, a gente quer tudo para ontem e entregue muito facilmente. É como se entrar num relacionamento fosse como pedir comida no iFood, né? Então, se passou de 4 cliques, eu não quero mais. E é um processo, então ele exige entrega, exige paciência, exige dedicação, exige lidar com a frustração em muitos momentos. Será que a gente realmente está aberto a isso? E aí eu vou fazer até uma provocação para vocês. Aqui no canal, a gente tem um público que é, na sua maioria, feminino. O YouTube me fala isso, né? A gente tem, da última vez que eu olhei, 54% do público do Literanálise feminino. Talvez isso tenha mudado um pouquinho recentemente. Muitas pessoas novas chegaram por aqui e muitas pelo projeto de Mulheres que Correm com os Lobos, então talvez esse índice tenha aumentado um pouco, mas a gente tem ali 40 e poucos por cento de homens no canal. Quantos deles assistem ao projeto Mulheres que Correm com os Lobos? Tudo bem, talvez o nome Mulheres que Correm com os Lobos não ajude muito. Mas se efetivamente tem uma vontade, uma tendência, uma inclinação a se conhecer verdadeiramente a mulher, e através desse processo de conhecimento, talvez até se autoconhecer um pouquinho, cadê? Então, assim, fica aí, gente, talvez eu esteja assim num mês não muito bom, nos últimos dias aí, semanas meio revoltada, que ficou um grande será para mim aqui, tá? Eu particularmente não acredito que a maior parte dos homens tenham efetivamente essa vontade, tá? Então, assim, já trazendo a minha opinião para vocês, tanto do que eu visualizo no dia a dia, quanto das minhas experiências particulares enfim, eu não acredito que a grande maioria dos homens tenham essa inclinação. Não acho que se entregam a esse processo de forma efetivamente empática e aberta, tá? Mas quero ouvir a opinião de vocês. E aí a gente tem vários textos, por exemplo, que podem falar sobre isso pra gente. A gente falou bem recentemente aqui no canal, por exemplo, deste carinha aqui, né? Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que foi um livro que eu não gostei tanto assim, eu tenho várias críticas a ele, como eu digo lá no vídeo, mas um dos pontos que ele traz é essa questão do individualismo. Então, será que a gente efetivamente está querendo conhecer o outro? Ficou para mim aqui um grande será. E aí a Clarissa traz também o seguinte, logo no início do texto, né? O que será que a mulher quer? E aí ela responde na sequência: as mulheres desejam soberania sobre suas próprias vidas, mas não somente isso. Então, para além de ser soberano sobre a sua própria vida, tem outros desejos. E é exatamente isso que, segundo ela, os homens precisam ter paciência para descobrir. E não só os homens, porque muitas vezes nós mulheres não temos essa consciência. Até porque temos internamente diversas porções que muitas vezes a gente não olha para algumas delas. Então, como que a gente vai afirmar com 100% de certeza aquilo que a gente quer? Isso não acontece somente com as mulheres, acontece com os homens também, pelo menos com aqueles que têm uma boa vontade de trabalhar o seu processo de individuação. Um ótimo livro para ilustrar isso, por exemplo, é o livro Vermelho do Jung. Mas basicamente, gente, a gente tem um conto central nesse capítulo, que é o Manauí. Então a gente tem esse rapaz que mora ali no bosque, ele está cortejando duas irmãs, só que o pai exige que ele diga o nome dessas irmãs, que são gêmeas super parecidas. Ele só consegue diferenciar que uma é mais doce e a outra é mais bonita. Mas fora isso, elas são muito parecidas e o pai exige, para casar com elas, você precisa descobrir os nomes. E ele nunca consegue. E o Manauí tem um cachorrinho que está sempre com ele. E esse cachorrinho, num determinado momento, ele volta para a cabana dessas irmãs e ele fica ouvindo. E aí elas estão se penteando, estão se perfumando e se chamando pelo nome. E aí ele descobre e sai correndo de volta para contar para o Manauí o nome das moças. Só que daí, em algum momento, nesse retorno para casa, ele vai se distrair com uma torta, em outro momento ele vai se distrair com um osso, em outro momento pula da floresta um homem e começa a esganá-lo, querendo que o cachorrinho contasse para ele o nome das moças, porque ele também as estava cortejando. Então, assim, várias coisas vão acontecendo no meio do caminho, impedindo, ou pelo menos atrasando, que o cachorrinho conte para o Manauí o nome delas. Em um determinado momento, o cachorrinho fica desesperado, porque quando ele volta e todas essas distrações fazem ele esquecer os nomes, no último momento, quando ele volta, elas já estão para se casar, elas estão arrumadas. Ele fala: puxa, o Manauí vai perder.
E aí ele sai correndo para casa. E aí é onde pula esse homem aí da floresta, tenta fazê-lo parar de qualquer forma, mas ele luta com todas as suas forças, consegue se livrar desse homem horroroso, volta para casa, conta para o Manauí, ele vai até as moças, é o pai delas, fala os nomes e eles se casam. E aí a gente pode pensar assim, puxa, mas o Manauí casa com as duas, então a gente está falando de uma sociedade poligâmica? Até poderia. Mas a Clarissa traz muito claro para a gente que as duas são versões diferentes de um mesmo ser, ou seja, as duas irmãs são porções diferentes de uma mesma mulher. E aí a gente pode entender uma porção como sendo a porção externa, que é a mais aculturada, que é mais mansa até, que aparece na luz do dia, que é a faceta que a gente demonstra com mais facilidade, e a outra como sendo esse ser interno, mais selvagem, aí a gente retoma o conceito de mulher selvagem, e que é exatamente ter duas, pelo menos dentro da gente, é que faz hora a gente dizer que quer uma coisa e hora a gente querer outra totalmente diferente, porque são seres que ocupam porções diferentes dentro da gente. E quando a gente deixa essa mulher selvagem, que não é aculturada, vir à tona, ela pode falar coisas que não estão tão adequadas com o que ela faz, ou com o que ela fala e demonstra na maior parte do tempo, mas só por isso essa porção não deve ser olhada. A Clarissa diz: olha, a gente tem que primeiro conhecer e depois a gente precisa alimentar e equilibrar essas duas porções dentro da gente. Porque senão, não temos uma psique equilibrada, uma psique saudável. Não só as mulheres, mas os homens também. A gente pode entender o cãozinho como essa porção selvagem do Manauí, do homem. Então, é como se fosse o cão um pouco mais domesticado do que o lobo, que é essa porção selvagem da mulher, mas é uma porção selvagem desse homem que também quer se conhecer, que também quer se encontrar e também quer ter um desenvolvimento psíquico saudável. Então, sabendo que a gente poderia analisar esse conto por várias perspectivas, a Clarissa ela prefere analisá-lo como se fosse o relacionamento mesmo de um homem e de uma mulher. Até porque ela diz o seguinte: o que é por fora é igual ao que é por dentro. Então, muitas vezes, os nossos relacionamentos, e não somente amorosos, eles vão refletir o que está dentro da gente. Então, por isso, ela prefere analisar o conto como se fosse mesmo um relacionamento entre homem e mulher. E aí, pessoal, eu fiquei pensando, porque recentemente nós tivemos ali aquele. Esqueci o nome que dá agora, mas aquela premiação em Cannes, até o Wagner Moura foi premiado, né? Muito bacana isso. Nosso cinema no ano, assim, de bastante premiação, a gente fica muito feliz, né? Pelo menos eu fico. E aí, uma coisa que me chamou a atenção foi que aquela Kirsten Stewart, ela deu uma entrevista porque ela está lançando o primeiro filme como diretora, né? Eu que conhecia ela lá de Crepúsculo, nunca mais acompanhei o trabalho dela. Enfim, foi uma surpresa e que bom, né? E ela estava dizendo uma coisa numa entrevista que ela disse algo assim como se a mulher ela fosse sempre um segredo, walking secrets, porque ela até diz assim, né? Nós queremos te ver, mas não queremos te ouvir. E daí eu fiquei pensando mais uma vez. A partir da percepção de uma mulher jovem, bem-sucedida, que tem grana, que está nos holofotes, se ela se sente assim, que ser mulher é uma experiência violenta e que ser mulher é andar em segredo, principalmente porque as pessoas não querem ouvir o que a gente tem para dizer, imagina a gente, mulher comum no dia a dia. Então, assim, mais uma vez, fica a minha pergunta e a minha provocação, gente. Até queria saber, vocês viram essa entrevista da Kirsten Stewart? Ela, enfim, né, foi bem assim, vibrante no que ela quis passar da mensagem dela. Então, mais uma vez, será que realmente a gente está numa sociedade em que a grande maioria dos homens querem nos conhecer? Aqui também tem um ponto, porque a Clarissa ela retoma essa ideia de que a gente precisa, para ter uma vida saudável, não só uma vida psíquica, mas principalmente uma vida psíquica saudável, olhar para dentro, compreender essas nossas porções e entender como que a gente vai alimentá-las, o que vale a pena alimentar para que a gente possa manter um equilíbrio, porque se a gente sufoca uma dessas porções, em algum momento isso vai dar ruim, né?
Então, mais uma vez aqui, fica a pergunta do que te alimenta. E aí, gente, eu vou fazer um baita de um parêntese aqui para contar um pouquinho da minha história particular, algo que eu estou vivenciando agora muito recente. Vocês sabem, eu sou mãe e sou mãe separada, né? O pai do João pouquíssimo tem contato com o João, ele mora a 500 quilômetros aqui de São Paulo. Quando vê o João é uma vez por ano e assim uma brigalhada, porque o João não curte muito. Não se esforça para ter uma relação boa com o filho, pelo menos essa é a minha percepção. Então fica tudo muito comigo, né? Então, assim, todas as responsabilidades. É engraçado que muitas vezes o pai pensa que mandar pensão alimentícia é um grande trabalho, sendo que muitas vezes a pensão alimentícia não paga metade do que a gente arca, principalmente em São Paulo, que tem um custo de vida alto. E além disso, preocupação de acordar cedo, põe para a escola, fez lição, se leu o livro que tinha que ler, se fez o trabalho, está entrando na adolescência, como que você controla, porque tem que ter amizade, mas também não pode só ir na onda dos amigos. Então, como que você faz tudo isso? Ficando louca, né? Que é mais ou menos o que acontece. E olha que eu não posso nem reclamar, porque o João é um príncipe. E mesmo assim, a gente se preocupa. Enfim. Então, o que está acontecendo? O João, ele tem 12 anos, ele faz 13 anos agora no final de julho. E ele tá naquela fase de porque assim, nós sempre fomos muito parceiros, a gente sempre fez tudo juntos, então a gente viaja juntos, a gente passeia juntos, ele quer ir num parque, a gente vai juntos, mas eu quero ir numa livraria, ele senta e tem paciência de esperar eu ver meus livros. Então assim, a gente sempre foi muito parceiro, a gente treina na academia juntos, enfim. Só que ele tá entrando na adolescência, então ele quer ficar com a tribo dele. E essa mudança, gente, eu sabia que iria acontecer, mas eu não imaginava que aconteceria tão assim e sem aviso prévio, sabe? Aquela coisa de que hoje ele ainda acha legal sair comigo e amanhã ele já tá assim: mãe, eu quero passear no shopping com meu amigo, né? E aí eu digo: tá, mas então, isso aconteceu, né? Eu fui levá-lo na escolinha do Palmeiras de futebol, e aí o amiguinho dele queria ir junto para ver como que era, então nós fomos os três. Só que depois eu falei, olha, vamos aproveitar que a gente está aqui na Pompeia, a gente vai até o Shopping Bourbon, almoça e depois a gente vai para casa. Só que quando chegou lá, ele queria andar com um amigo, não queria mais andar comigo. Então eu falei, bom, tudo bem, tem uma livraria lá, eu vou ficar na livraria, depois eu fui almoçar e vocês andam e na hora que a gente for embora a gente combina de ir juntos. Só, gente, que aquilo para mim foi um banho de água fria. Por quê? Porque quando a gente vira mãe, e ninguém fala isso pra gente sobre a maternidade, pelo menos ninguém tinha falado pra mim, a gente não é que a gente abre mão de uma porção nossa, a gente abre mão de muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Eu acho que eu nem me reconheço hoje da pessoa que eu era antes, de tanto que a maternidade me mudou. E tudo bem, tá? Meu filho é um grande presente que eu tive. E a gente vai abrindo mão da nossa sexualidade para ser mãe. A gente vai abrindo mão de coisas que a gente gostava, porque a gente está o tempo todo se dedicando a alimentar o filho, e alimentar não só do ponto de vista de comida mesmo, mas alimentar o espírito, a inteligência, o desenvolvimento. E num dado momento, esse sujeito não depende mais de você. E isso é ótimo. E olha lá que coisa esquisita. Porque, por um lado, eu olho para ele e falo, cara, eu estou fazendo um bom trabalho. Ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está construindo a autonomia dele, ele está interagindo com os amiguinhos, pessoas da idade dele, de uma forma saudável. Né? Então, tudo isso eu vejo com muito bons olhos e até me orgulho do meu trabalho em relação a ele. Por outro lado, eu fico pensando, cara, mas agora que ele não quer mais passear comigo, agora que ele quer ficar com a turma dele, eu faço o quê? E aí é aquele momento que a gente precisa se reinventar. Só que a mulher, ela precisa se reinventar em vários e vários e vários momentos da vida. Então, ela se reinventa quando ela menstrua, ela se reinventa quando ela começa a namorar, ela se reinventa quando ela casa e às vezes ela percebe que não era do jeito que ela imaginava ou que contaram para ela. Ela se reinventa se ela precisa se separar, ela se reinventa se ela vira mãe, ela se reinventa durante a maternidade 300 mil vezes. E aí eu fico pensando o seguinte: uma base nossa, não somente
orgânica, mas psíquica também, é a homeostase. O nosso corpo e o nosso psíquico busca equilíbrio. E quando algo nos desequilibra, o nosso corpo e a nossa mente vão buscar o equilíbrio. Então, assim, o quanto a gente tem que se reinventar ao longo da vida e o quanto isso é um processo saudável de ser feito tantas vezes. Porque, gente, sinceramente, eu fico feliz por um lado, porque, poxa, eu estou conseguindo ir para a faculdade, que era uma coisa que eu queria fazer, eu estou vendo meu filho crescer e se tornar uma pessoa saudável, eu estou conseguindo aos pouquinhos construir novas amizades, mas eu estou exausta. Então, a busca e o se reinventar é legal, que bom que eu consigo fazer, mas eu estou exausta. Então, fica essa reflexão também de que muitas vezes o ir a fundo, até nós em relação a nós mesmas, é doído demais e é cansativo demais. Então, se é cansativo para a gente, às vezes a gente tem vontade de fechar a porta e não olhar mais, imagina para o outro. E imagina para o outro numa sociedade que diz: seja mais você, cuide do seu, se o outro não faz o que você quer, descartável, você vai para outra. Então, assim, esse capítulo me trouxe muitas reflexões e eu fiquei pensando, cara, um capítulo curto que eu pensei que ia fazer um vídeo curto e não vai rolar. Mas fica a grande pergunta: o que que te alimenta? Porque nesse momento da vida eu tô precisando redescobrir o que me alimenta. E aí eu falei o seguinte: você quer saber de uma coisa? Eu não vou sofrer, não. Eu falei, eu vou comer o que eu quero, na hora que eu quero. Eles caminham pelo shopping, na hora que eles quiserem, eu vou ligar para eles, vou dizer, olha, vou pedir Uber pra gente ir embora, então a gente vai embora juntos. Depois eles foram pro parque jogar bola. E eu falei, eu não vou ficar em casa triste, não. Sabe o que eu vou fazer? Passei no mercado, comprei um vinho, comprei uns negocinhos para eu comer. Cheguei em casa, fui lavar minha louça, fui pôr a roupa no varal, tomando meu vinho. Depois eu parei para ler, reler, né? Mulheres que Correm com os Lobos, fazer minhas anotações. Falei, amanhã eu vou gravar vídeo. Daí fui ler Jude o Obscuro, que eu tô lendo também. Daí eu fui fazer o seguinte, eu falei, eu vou me alimentar. Eu vou alimentar tomando um vinhozinho que há muito tempo, gente, eu não faço. Então, assim, nossa, a última vez que eu sentei assim com amigos para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, para conversar, eu nem me lembro mais. Então eu falei assim, cara, eu vou fazer mesmo que sozinha. Então comprei o meu vinho ali, fui fazer minhas coisas com calma. Eu falei, ele tem o processo dele, eu vou ter que ter o meu. Mas mais uma vez, por mais que e outra gente, não entendam errado, eu não estou reclamando. Mais uma vez, eu tenho um filho que é maravilhoso. A gente passa por desafios mesmo. Quem vira mãe sabe, ou pelo menos descobre no processo. Eu não estou reclamando. O que eu estou dizendo para vocês é que tem um lado meu que olha e fica feliz, e tem outro lado que diz: puxa, mas agora eu estou sozinha e eu preciso me reestruturar. Eu vou fazer o quê? Eu preciso me alimentar, porque ele vai seguir a vida dele e eu tenho a minha para seguir ainda, né? Então, como que se faz? É isso só que eu estou trazendo. E a partir do momento que para a gente mesmo é difícil, imagina para o outro querer fazer parte. Numa sociedade que diz o tempo todo: ah, não esquenta a tua cabeça conhecendo ninguém, não, não tá bom. Vira a página, corre atrás de outro, baixa um aplicativo aí e vai comprar coisa, porque esse buraco que você está sentindo aí internamente, a gente supre tudo isso consumindo. Então, é essa a minha provocação unicamente, né? O quanto será que hoje, no nosso dia de hoje, é real o que a Clarissa traz aqui, de que as pessoas realmente estão interessadas em se aprofundar conosco? Não sei. E aí, ela traz uma história bem rapidinha de um velho que está morrendo e ele reúne a família e ele dá um palitinho para cada um da família e depois ele diz: quebrem o palito. Cada um quebra o seu e ele fala: tá vendo como foi fácil quebrar o palitinho? Aí, de novo, ele dá um para cada e ele diz assim: agora juntem de 3 em 3 ou de 4 em 4. Então, eles fazem montinhos de palito e ele fala: agora quebrem. E aí não quebra. Que ele está dizendo o quê? Que pessoas juntas são muito mais fortes e mais difíceis de serem quebradas do que um único indivíduo sozinho. Acho que sim, a gente tem que aprender a viver sozinho e viver bem com essa solitude, mas por outro lado, é histórico, né, gente? A história do Homo sapiens, por que, que o Homo sapiens deu certo e outros, né? O Homo neandertal, por exemplo, morreu. Porque a gente conseguiu desenvolver a linguagem, símbolos, passar histórias, reunir comunidades e seguir juntos.
Então, mais uma vez, eu acho que hoje a gente está numa sociedade totalmente pirada, porque a gente está indo na contramão do que nos fortaleceu e nos trouxe até aqui como espécie. Mas, enfim, né? Só estou um pouco revoltada esses dias aí, então talvez isso vocês tenham que pôr de lado, assim, sabe? Mas mais uma vez, né? É a minha percepção. E aí ela vai reforçando essa questão de que juntos nós somos mais fortes, mais difíceis de serem quebrados, e nisso, obviamente, eu concordo com ela. Né? Quando a gente está com os nossos, sejam eles de sangue ou não, a gente está muito mais fortalecido. E mais uma vez ela diz que a gente tem que ser inteligente para identificar e diferenciar o Manauí do Barba Azul. Porque quando a gente encontra um Barba Azul, a gente tem que dar no pé e correr. E quando a gente encontra o Manauí, por mais que de repente esse sujeito não seja exatamente como a gente idealizou, é ali que vale a pena a gente parar e se demorar um pouco mais. Outro ponto é que ela traz um conceito da psicologia junguiana de ânimos e ânima, que, assim, muito grosso modo, é como se internamente nós tivéssemos uma porção mulher, uma porção feminina e uma porção masculina. Ânima, como essa porção feminina, e ânimos, como essa porção masculina. E no homem isso acontece também. E aí eu vou deixar a indicação de um texto. No Homem e Seus Símbolos, eles falam principalmente de sonhos, mas como que o ânimos e a ânima aparecem em sonhos. Então, no Homem e Seus Símbolos, a gente fala sobre isso. E tem um livro também que é Ânimos e Ânima, sai pela Cultrix. Eu vou deixar a capinha aqui em algum lugar, e ele está inclusive no Kindle Unlimited, e é um livro que não tem nem 150 páginas. Então, se você quer aprofundar um pouco mais nessa questão do ânimos e da ânima, ou seja, da porção masculina e feminina que habita cada um de nós, fica aí a dica dos dois textos. E aí ela vai chegar num ponto que ela vai falar do poder do nome. Né? Então, o Manauí ele precisa descobrir o nome das moças e o pai está ali como uma espécie de guardião. E esse pai a gente pode entender como um guardião psíquico que está dizendo o seguinte: não é qualquer um que vai passar por aqui. Você precisa efetivamente estar interessado em descobrir para eu te deixar passar. E aí vem aquela questão de que descobrir envolve persistência, inteligência, e persistência e inteligência envolvem amor, lealdade, dedicação. Então, será que são valores que a gente, enquanto sociedade, efetivamente está alimentando nos dias de hoje? Fica aí uma pergunta, né? Até fazendo outro adendo aqui, eu vejo muito disso na faculdade, né? A gente teve um trabalho esse semestre em que a gente tinha que ir para as escolas falar com alunos de ensino médio sobre dúvidas deles em relação a primeiro emprego, entrada no mercado de trabalho, e a partir daí produzir um material para ajudá-los com esses temas. E daí eu vi muitos colegas meus muito assim, cara, eu preciso fazer de qualquer jeito para poder pegar minhas horas, a minha nota na faculdade e pronto. Mas veja, a partir do momento que você entra numa escola e é super difícil de entrar, porque a diretora, os professores têm muito cuidado com quem adentra aquele ambiente, você está lidando com seres humanos. Então, assim, não é só a tua nota que importa, não é somente as tuas horas que você tem que entregar para a faculdade. Eu, por exemplo, a gente foi para uma escola em que eu peguei uma pessoa que era PCD, eu peguei uma menina que estava grávida, eu peguei um rapaz que estava assim desnorteado porque tinha acabado de perder o emprego e aquilo tinha mudado uma série de sonhos que ele tinha programado. Então, assim, como que você lida com isso? Mas a partir do momento que eu só estou interessada em cumprir horas e pegar minha nota, né? Mais uma vez, o quão interessado no outro a gente está. Às vezes, gente, eu me sinto até fora de moda. E provavelmente é isso mesmo, tá? Provavelmente eu tô totalmente fora de moda, porque eu me sinto nadando contra a maré. Quando eu falo, tá bom, eu tô entrevistando essa menina aqui que é PCD, ela tem dificuldade na fala, e eu vou usar 3 vezes ou 4 vezes mais de tempo, mas eu vou me dedicar a compreendê-la. Eu poderia simplesmente chamar a diretora e falar, ó, não tem condição, não tô compreendendo, então infelizmente, leva ela e traz outro aluno. E não foi isso que eu fiz. Então, assim, tô querendo dizer que eu sou perfeita, gente? Não, eu tenho milhões de defeitos. E talvez um desses defeitos seja que eu tô fora de moda. Mas, enfim, eu não consigo me dedicar meio meia boca para as coisas ou para as pessoas, sabe?
E talvez isso seja algo que eu já até falei em outros vídeos do próprio projeto Mulheres que Correm com os Lobos, que é isso, gente, eu sou bobona mesmo, eu me dou e aí quebro a cara. Mas enfim, prefiro ser assim do que, enfim, de outro jeito. E aí ela traz o seguinte, né, que a sedução furtiva dos apetites. Quando o cachorrinho ele descobre o nome das moças e ele sai correndo para contar para o Manauí, uma hora tem um osso no meio do caminho, outra hora tem uma torta no meio do caminho, outra hora o cara pula ali e tenta prender ele. São distrações. E aí a gente pode entender isso como distrações na nossa vida quando a gente se dedica a fazer um processo terapêutico para a gente se entender melhor, para a gente se encontrar, para a gente se reinventar, para a gente lidar com o luto, para a gente poder seguir a vida num outro momento, para a gente lidar e entender com o nosso processo de envelhecimento. Enfim, várias coisas podem levar a gente para a terapia ou para o processo terapêutico, para além dele ser acompanhado ou feito com um psicólogo ou com algum profissional da área. A partir do momento que a gente está aqui reunidas para falar desse livro que suscita uma série de questões na gente mesmas, a gente já está falando desse processo. E aí muitas coisas podem aparecer para tentar nos desviar. Algum vício que a gente tenha, algum consumismo, e isso acontece muito. Eu percebi que, assim, naqueles momentos em que eu estava muito angustiada, era o momento que eu ia para a Amazon comprar um monte de livro. E a partir do momento que eu disse, cara, mas não faz sentido ficar comprando esse montaréu de livro, porque muitos depois eu nem quero ler e eu tô ficando soterrada de livros, eu preciso controlar a minha ânsia interna, o meu desconforto interno. Aí o que eu fiz? Bom, segurei a compra de livros e comecei a comer e engordar tudo de novo. E aí eu falei, gente, então olha só, de novo, eu estou deslocando para outra coisa. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque contigo pode estar acontecendo de outra forma. A partir do momento que você inicia um processo, que pode até ser longo, mas que ele começa a te dar indicações de mudança, de transformação e tudo mais, tem uma força dentro da gente que quer ir contra. Então, é aquele momento em que as distrações vão acontecer. Para alguns, a distração é comida, para outros, a distração são compras, para outros, a distração é sexo, para outro. Enfim, para cada um vai ser de uma forma diferente. Mas a Clarissa diz que a gente precisa estar atento a isso. E ela traz até um ponto que o Jung fala, né? Que a gente precisa ter algum mecanismo de controle sobre os nossos desejos. Não é que a gente não possa suprir nenhum desejo, que a gente não possa ter nenhum tipo de satisfação, mas a gente tem que ter um certo equilíbrio em relação a isso, senão a gente se desvia do caminho. E aí, quando viu, se passaram anos e a gente está sempre correndo atrás do rabo. Sempre que a gente está se aproximando, a gente se deixa distrair. Então, esse é um processo, né, para o qual a gente precisa prestar atenção. E que nem sempre é fácil, né, gente? Porque quando a gente quer manter um vício, seja ele qual for, a gente mente para a gente mesmo. Então, esse é um ponto que ela traz aqui. E aí, ela diz o seguinte: para que a gente se mantenha consciente, era necessário que a gente ficasse o tempo todo como se fosse um mantra interno, se lembrando do processo que a gente está fazendo, do quão importante ele é para a gente. Cada conquista, ainda que pequena, poxa, hoje eu estou me compreendendo um pouco mais. Nossa, eu compreendi que quando eu estou muito desconfortável, eu quero comprar ou eu quero comer. Então, agora, na hora que surgir essa vontade, o que eu vou fazer no lugar dela? Para não gastar todo o meu dinheiro com coisas que eu nem preciso, ou ficar comendo um monte de coisa que não faz bem para mim. Então, assim, a gente vai criando outros mecanismos, mas para isso a gente precisa estar consciente. E para estar consciente, a gente tem que estar o tempo todo se lembrando do processo. Nos lembrando do processo, né? Falei errado. Mas isso significa que a gente não vai escorregar? Somos humanos, a gente vai escorregar. O importante é escorregou, volta. Escorregou, volta. Porque num dado momento a gente vai escorregar menos. E aí, gente, ela termina esse livro trazendo alguns trechos ali super importantes na página. Na 147, na verdade, não, deixa eu ver, na 151, que eu até marquei aqui, tá vendo? Ó, para a gente poder falar sobre eles. Que ela diz o seguinte: quando se ignora a natureza dual da mulher e se julga a mulher pelo que ela aparenta ser,
pode-se vir a ter uma grande surpresa, pois quando a natureza primitiva da mulher emerge das profundezas e começa a se afirmar, é frequente que ela tenha interesses, sentimentos e ideias muito diferentes do que manifestava antes. A gente até falou sobre isso, quando a gente começa a mudar, é normal as pessoas virem dizer assim: nossa, mas você nunca foi assim, você está mudando tanto, você era tão boazinha, agora você diz que não gosta disso, que não gosta daquilo, você se retira. E aí, é aquele momento em que a gente tem que bancar o nosso processo. Depois ela vai dizer o seguinte, ó: quem não se delicia com o aprendizado, quem não é atraído por novas ideias ou experiências, não conseguirá passar do marco de estrada junto ao qual está descansando agora. Se existe uma força que alimenta a raiz da dor, ela é a recusa a aprender além do momento presente. Então ela está falando daquelas pessoas que querem ficar estagnadas, né? Com medo ou não, é um ato de profundo amor o de se permitir ser perturbado pela alma primitiva dos outros. Num mundo em que os seres humanos têm tanto medo da perda, existe um excesso de muralhas protetoras contra o mergulho na luminosidade de outra alma humana. E aqui eu fiz um adendo. Será que é medo da perda que faz as pessoas evitarem se aprofundar no outro? Ou será que é porque a gente se acha demais? Nossa, eu sou muito gostosa, sou maravilhosa, sou super poderosa, eu não preciso me adentrar na realidade do outro. Então, assim, ela colocou aqui como medo da perda, para muitos pode ser, mas mais uma vez, eu acho que isso é cultural. A gente está numa cultura que cada vez mais diz que a gente pode tudo, que o outro, se não é do nosso agrado, troca, é descartável, que a nossa individualidade é que tem que reinar o tempo inteiro, e isso faz de nós seres cada vez menos humildes. E para eu estar em contato com o outro e me deixar tocar pelo outro, eu preciso sim de humildade, eu preciso sim de abertura, que eu acho que é algo que cada vez mais nos falta na atualidade. E aí ela termina na página seguinte dizendo, né, que a gente conhece com o Manauí uma força de vida e que no próximo capítulo a gente vai falar sobre uma força de morte. Então ela já dá aqui um spoilerzinho do que a gente vai encontrar no próximo capítulo, que tende a ser um capítulo bastante forte. Então é isso, gente. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Relevem aí que eu tô nos dias assim, que eu tô virada no Jiraya, mas é sempre bom também quando a gente pode vir aqui e abrir o coração. E eu espero que vocês entendam. Por favor, se gostaram, deixem o like, comentem, compartilhem com outras pessoas que possam gostar do conteúdo. Convidem, inclusive, homens a vir participar do processo de Mulheres que Correm com os Lobos com a gente. E fica um grande beijo aqui para cada uma de vocês. E a gente se encontra em breve em outros vídeos aqui no canal.